Vamos no livro de Provérbios, capítulo de número 21. Livro de Provérbios, capítulo de número 21. Livro de Provérbios, capítulo 21. Você sabe que o livro de Provérbios, ele é atribuído a Salomão. Salomão, com a sabedoria que ele recebeu, ele escreveu o livro de Provérbios. E alguns estudiosos também acreditam que alguns livros de Eclesiastes também foram escritos por Salomão. Não todos. Alguns livros de Eclesiastes também foram escritos por Salomão. Livro de Provérbios, capítulo de número 21. E eu vou ler com você aqui o versículo de número 20. Livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 20, que diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Assim seja. Amém, igreja? Nós vamos ler somente até aí. Talvez você leia e fale assim: pastor, eu não peguei, eu não entendi o que Salomão quis dizer neste versículo. Se alguém tem a tradução na linguagem de hoje, conseguiu arrumar para mim alguma versão na linguagem de hoje? Não? Tem alguém aqui que tem a versão na linguagem de hoje? Na linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, contemporânea? Não. Está escrito assim, na linguagem de hoje. Pastor Tiago vai ver se me arruma, mas eu tenho a escrita na linguagem de hoje. Está escrito assim: o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Olha que interessante. Quer dizer, na nossa linguagem, não é que a revista corrigida, que é a mais usada, ela diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Aí a Bíblia na linguagem de hoje, a versão na linguagem de hoje, o mesmo versículo diz assim: o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Olha só que conselho sábio que Salomão ele está dando. Ele está dizendo que temos que ser homens sensatos e prudentes. Precisamos ser pessoas sensatas e prudentes para que haja na nossa casa abundância, como diz, de tesouro e azeite. Porque tesouro desejável e abundância de azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora, ou o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Você sabia que todos nós somos administradores? Pastor, todos nós somos administradores, sim. Sempre que você recebe um tostão que seja, você é o administrador deste tostão que você recebeu. Seja 5, 10, 20, 100, 1000, 10.000, 100.000, 200.000, não é? Você, seja qual for a quantia que você recebe, você é o administrador. E você, se quer ter sucesso financeiro, você tem que saber administrar o dinheiro que vem na tua mão.
o recurso que tem na sua mão, porque a verdade é que dinheiro não se cuida sozinho não, viu meu filho? Dinheiro não se cuida sozinho. Você precisa administrar aquilo que vem à sua mão. Eu disse até isso no domingo, eu vou dizer para você hoje também, que todo aquele que quer ter êxito, sucesso na sua vida, ele tem que alicerçar a sua vida financeira em 3 pilares. Primeiro pilar, fidelidade a Deus. Porque sem fidelidade a Deus, ninguém consegue ter êxito nesta vida. Fidelidade a Deus. Segundo, trabalho. Tem que trabalhar, não tem como querer viver em sombra e água fresca e querer ganhar bem, querer ter do bom e do melhor. Tem que trabalhar. E terceiro, tem que administrar. Não adianta você ter as outras 2 coisas, mas falhar na administração. Existe, por exemplo, pessoas que têm excelentes empregos, que têm a bênção de Deus porque são fiéis a Deus, mas então por que não prosperam? Porque não administram bem aquilo que tem. A pessoa não administra bem. Eu até usei o exemplo, a pessoa ela ganha 100 e gasta 200. A pessoa ganha 500 e gasta o dobro, gasta 1.000. Quer dizer, como que no final do mês a conta vai bater? Como que no final do mês esta pessoa vai poder dizer, sobejou alguma coisa para eu investir em algo? Para eu investir em algo, porque é o que sobra, vamos dizer assim no português claro, é o que sobra no final do mês, que é o teu investimento. Mas se não sobrou nada, você vai investir o quê? Ou se você ficou devendo, você vai investir o quê? Você não vai investir, você vai ter que tirar. Você vai ter que tirar, é um princípio claro da administração. Então, veja só, o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Você crê que este é um sábio conselho que Salomão está dando para quem quer obter sucesso? Quer aprender de Deus? Aprender de Deus como ter sucesso nas suas finanças? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos, assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Eu vou te dizer uma verdade. O problema das pessoas hoje no século 21, que estão impossibilitadas de conquistar, de realizar, de prosperar, é porque elas estão ingressando muito tarde no processo administrativo das suas próprias vidas. Antigamente, a criança com 7, 8 anos de idade, ela já estava ajudando o pai e a mãe na economia doméstica. Hoje em dia há leis, há regras que dizem que o menor ele não pode trabalhar, mas ele pode ficar na companhia do traficante. Ele não pode trabalhar, mas ele pode ficar na rua o dia inteiro com gente que não presta e sendo exposto às drogas, às coisas erradas, não é? E com isso nós estamos de um tempo para cá, criando uma sociedade, não só no Brasil, mas no mundo, porque essas regras, elas são praticamente praticadas no mundo inteiro. Estamos criando pessoas que elas não têm uma criação e o seu contato com o dinheiro, com a vida administrativa, se torna tardia.
Por exemplo, há pessoas que elas só vão começar a trabalhar depois que fazem faculdade, pós-graduação. Eu conheço pessoas que não, até hoje eu não estudei não, mamãe paga, papai paga, titio paga, titia paga, e paga faculdade, e paga apartamento para o menino ficar perto da faculdade, e paga bolsa, e paga isso, e paga aquilo. Aí ele se forma com 30 anos e trololó, ou quase 40, aí diz, pronto, agora eu vou ingressar na minha vida profissional. Aí vai quebrar a cara, porque é assim na vida, sempre na vida tem os tropeços, sempre na vida vai ter as dificuldades, e aí a pessoa está tardia em se levantar de novo e recomeçar. Então, o que nós precisamos aprender é a administrar a nossa vida profissional, é administrar a nossa vida financeira, e aprender a administrar os nossos recursos. Ah, pastor, eu sei administrar a minha vida financeira. Você sabe, eu vou te fazer um teste básico, você não precisa falar nada para mim, não precisa se manifestar acerca das perguntas que eu vou te fazer, mas eu quero que você se autoexamine, que você se autoavalie com as perguntas que eu vou fazer agora, e aí você vai saber entender se você tem sido um bom ou um mau administrador. Eu vou te fazer uma pergunta. Na tua casa, você vai fazer a despesa do mês, você faz a despesa, compra legumes, verduras. A pergunta que eu te faço: uma boa parte deste mantimento perecível acaba estragando na sua geladeira? Uma boa parte desse mantimento perecível que você compra, não estou falando daqueles que são tidos como que duram mais tempo, né? Que são os grãos, que são esses mantimentos que duram mais tempo. Mas tem casos que até esses grãos se estragam, não é? Começa daquelas borboletinhas dentro do armário. A pergunta que eu te faço: você foi no hortifruti, e aí você comprou ali verduras, legumes, você disse, eu vou fazer uma saladona, vou comer isso, vou comer aquilo, e aí você compra, e aí quando chega uma semana, 2 semanas depois, mais da metade do que você comprou vai para o lixo, porque você não usou. Espera aí, será que você foi um bom administrador? Segunda pergunta que eu vou te fazer: você vai fazer arroz, feijão, e eu estou falando de coisas que você consome diariamente, não estou falando aqui de coisas que você consome esporadicamente, estou falando de coisas que você consome diariamente. Vamos dizer que você vai fazer o arroz, o feijão, aí você faz aquela panela para alimentar, não é? Quantos tem na tua casa, pastor? Lá em casa eu e meu marido. E aí você faz aquela panela que é para alimentar 5, 6, 10 pessoas. Faz aquele panelão de arroz. A pergunta que eu te faço: você consome, porque há pessoas que comem bem. Tem gente que, é cada montanha que come que eu vou te falar. Tem gente que a hora que senta para comer dá até gosto. Até gosto de pagar um rodízio para ele. Eu já paguei rodízio para gente que deu gosto. Eu sentei e eu fiquei assistindo a pessoa comer, porque dá gosto. O menino come, mas come que dá gosto ver comer. Come. Mas digamos que não seja o teu caso. Se for o teu caso, a panela de arroz acabou, o feijão acabou bonitinho, você teve que fazer outro pacote. Mas a pergunta é: uma boa parte desse arroz vai para o lixo? Uma boa parte desse feijão vai para o lixo? Você não está jogando fora a verdura. Você não está jogando fora arroz e feijão, você está jogando fora o teu dinheiro. Porque você comprou com o quê esse arroz e esse feijão? Você chegou lá no mercado e falou: me vê aí
um pacote de 5 quilos de arroz aí, um pacote de 1 quilo de feijão. Aí você olhou para o dono da vendinha e falou assim: ó, eu estou na igreja orando por você, viu? Ó, conta com as minhas orações, e foi embora. Foi isso? Não, ele te cobrou um dinheiro, ele te cobrou um custo, ele te cobrou um preço. E na verdade o que você está jogando fora é o dinheiro. Vamos então ver uma outra situação. Vamos aqui em outra situação. Embora aqui no Rio eu não vi muitos restaurantes que trabalham assim, mas eu sei que tem. Restaurantes por quilo. Você já foi alguma vez em um restaurante por quilo? Não tem melhor lugar para você medir o teu âmbito administrativo do que um restaurante a quilo. Não tem lugar melhor. Porque ou você vai errar a mão e você vai pagar uma conta caríssima. Você vai errar a mão, você vai crescer o olho em tudo que está ali. Ai meu Deus, eu quero isso. Ai meu Deus, eu quero isso. Ai eu quero isso também. Ai eu quero isso também. Ai eu quero isso. E a hora que você pôr na balança, você vai falar assim: tudo isso. Você vai levar um susto. Você vai ficar assustado com o que os teus olhos te fizeram você gastar. E o pior de tudo, eu vou te falar o pior. O pior. Geralmente a pessoa que faz isso, ela deixa quase a metade do prato no lugar. É o melhor lugar para você medir o teu senso administrativo. Você já foi num restaurante? Eu já fui, pastor, num restaurante aquilo. Pois bem, a pergunta que eu te faço: você errou a mão, pastor? Errei a mão no prato. Foi quase a metade do prato para o lixo. Foi, pastor, chegou na metade, eu não conseguia mais comer. Pois bem, você está precisando urgente rever teus parâmetros financeiros e administrativos. Você está precisando rever teu âmbito administrativo. Você não está conseguindo administrar. Se no pão de cada dia você não está conseguindo administrar, numa panela de arroz, num prato com arroz e feijão, num prato com arroz, feijão e uma mistura, você não está conseguindo administrar nem o que você come, eu imagino como está a sua vida financeira. Porque se você não está conseguindo administrar a comida que você está pondo no teu prato, administrar a tua própria fome, imagine só como está a sua vida financeira. Você não está sabendo administrar as suas finanças. Você não está sabendo administrar aquilo que você tem. Você não está sabendo administrar o que você possui. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu ficava revoltado com que eu sentava na mesa para comer com a minha família, e aí a minha mãe fazia o arroz contado, fazia o feijão contado. Eu ficava revoltado com aquilo. Hoje, pastor, hoje eu entendo o que ela fazia. Antes eu achava revoltante aquilo, não, tinha que fazer panelão, tinha que fazer bacião, tinha que fazer tudoão, porque eu não sabia administrar nada. Eu não sabia administrar nada. Hoje eu avalio, poxa vida, mas que olha, não é que a minha mamãe era sábia, fazia exatamente o suficiente para comer naquele dia, porque aí não se perdia nada, aí nada ia para o lixo, nada se estragava, não é? E aí hoje eu entendo o que ela fazia. Jesus, em uma das suas parábolas, ele revelou 3 tipos de administradores. Há 3 tipos de administradores na Bíblia. Eu quero que você leia isto comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Você conseguiu aí, né? Onde está aqui, ó. Exatamente como eu te li, ó. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Então a gente já recebe a primeira informação, que a gente não pode gastar tudo o que ganha. Diga assim: eu não posso gastar tudo o que eu ganho. Porque você gasta, né, meu filho? Eu sei, estou entendendo.
Eu estou te entendendo. Mas fala assim, eu não posso gastar tudo que eu ganho. Isso é uma regra do sucesso. Você tem que fazer disso uma regra a partir de hoje na tua vida. Eu tenho que fazer isso uma regra a partir de hoje na minha vida. Você tem que fazer disso uma regra na tua vida. Eu não posso gastar tudo que eu ganho. Eu não posso gastar tudo que eu ganho. Então, a primeira regra clara e evidente que fica nesse versículo que Salomão escreveu, é que nós não podemos gastar tudo o que ganhamos. Diga, eu não posso gastar tudo o que eu ganho. Você vai dormir hoje com essa lembrança. Você vai dormir, eu não posso gastar tudo o que eu ganho. Ai, que susto. Você está quase dormindo, aí você vai acordar assustado. Eu não posso gastar tudo o que eu ganho. Mas essa regra você vai ter que aplicar na sua vida, porque é uma regra de sucesso. É uma regra de sucesso. Todas as pessoas que conquistam é porque elas não gastaram tudo o que ganharam. Todas as pessoas que conquistam casa, carro, que conquistam o crescimento da empresa, que conquistam sucesso naquilo que fazem, é porque não gastam tudo que ganham. Você já pensou uma empresa? A empresa fatura 100 por mês de lucro e o patrão gasta 100% da receita da empresa. Quer dizer, o que ele ganhou? Nada. Não conquistou nada e não realizou nada. E na maioria das vezes fica ainda devendo. Fecha o mês e começa o outro mês no déficit, no vermelho, no negativo. Jesus ensinou sobre 3 tipos de administradores. Encontrou aí Evangelho de Mateus capítulo 25. Evangelho de Mateus capítulo de número 25. Versículo de número 29. Quando Jesus falou desses 3 tipos de administradores, Jesus ele fala o seguinte no versículo 29. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem. Lucas, lá em Lucas 19, Lucas diz que pensa que tem, lhe será tirado. Porque a verdade é essa. Se a pessoa não sabe administrar, por exemplo, o carro que ela comprou parcelado, ela pensa que é dela. Porque se ela não souber administrar, o banco vem e toma, não é assim? A pessoa que compra uma casa parcelada, se ela não souber administrar, ela pensa que tem uma casa, porque se ela não souber administrar, vem o banco e manda para leilão a casa dela. Então a pessoa tem que saber administrar, e o princípio é esse, porque a qualquer que tiver, lhe será dado e terá em abundância. É incrível isso, dinheiro chama dinheiro. É um princípio claro, dinheiro chama dinheiro. É um princípio claro. Se você fizer sobrar 10 reais que seja esse mês, no mês que vem vai sobrar 20. Se você fizer 20 e sobrar mês que vem, no mês que vem sobra 40. É incrível isso, dinheiro chama dinheiro. Você tem que fazer sobrar. Quando você faz sobrar e não faltar, quando você administrar a tua vida ao ponto de fazer sobrar, aí você vai ver que esse princípio vai ser aplicado na sua vida. Esse princípio aqui, quem tem, lhe será dado em abundância, mas quem não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A verdade é essa. Se você fizer sobrar, diga assim, se eu fizer sobrar, vai se multiplicar. O princípio é esse. Então você tem que administrar o que você ganha, administrar o que você pega, e você tem que fazer sobrar. Você não pode gastar tudo que você ganha, você tem que fazer sobrar, porque isto que sobrar vai se multiplicar, vai ser multiplicado. Agora, há 3 tipos de administradores nessa parábola que Jesus contou.
Jesus contou a parábola dos talentos, e ele falou que um homem, ele teve que viajar, e ele chamou 3 administradores. E segundo a capacidade de cada um, porque cada administrador tem uma capacidade, ele deu os talentos àqueles homens. E aí Jesus diz assim, que a um, ele deu 5 talentos, ao outro ele deu 2 talentos, e a outro ele deu 1 talento apenas. Essa foi a distribuição. E aí o Senhor disse, administrai até que eu venha. Administrem o que eu estou dando para vocês até que venha. Aí nós vamos ver 3 tipos de administradores. O primeiro administrador que eu quero falar para você é o mau administrador. O administrador, nós vamos começar primeiro pelo mau administrador. O mau administrador, o que ele fez? Ele viu que o seu senhor foi embora, pegou o talento que ele recebeu, a mina que ele recebeu, e o que ele fez? O que ele fez? Enterrou o talento. Ele enterrou a mina. Ele enterrou. Para você ter uma ideia, naquele tempo, um talento ou uma mina era o equivalente a aproximadamente $6.000. Às vezes a gente fala assim, talento, mina, a gente pensa que é uma coisinha simples. Não, é uma quantidade de prata. Um talento de prata era uma quantidade de prata equivalente a $6.000. Quer dizer, um bom dinheiro. E ele disse, negociar até que eu venha. Aí o que esse homem fez? Ele pegou o talento dele, ou um talento dele, e ele enterrou aquele talento. Ele enterrou. Ele enterrou o talento. Ele negligenciou aquilo que ele recebeu. Ele foi negligente. Ele foi até mesmo displicente para o talento que ele recebeu. Aí quando o seu senhor veio e pediu para ele o talento, pediu para ele o resultado, ele vai se vitimizar. Meu irmão, preste atenção, porque o mau administrador é aquele que vive se vitimizando. O mau administrador, você pode ver que é assim, presta atenção que é assim. O mau administrador, ele vive se vitimizando. Como assim? Se vitimizando, pastor? Ele vive dizendo o seguinte, que ele não cresce, que ele não vive bem, que ele não conquista. Por quê? Porque as pessoas não ajudam ele. Porque ninguém dá um voto de confiança para ele. Porque ele nunca teve uma oportunidade de mostrar o que ele é capaz. Quer dizer, a pessoa vive um vitimismo. Aí ele fica dizendo que ele não vive bem porque ninguém ajuda ele, ou porque ele ganha muito pouco, por isso que ele não consegue administrar. Porque é pouco que eu ganho. Porque é pouco lucro. Porque é pouco. Quer dizer, ele vive usando esses chavões, que nunca teve oportunidade, que ninguém ajuda, que ninguém apoia ele. Quer dizer, ele não olha que às vezes ele está sendo desregrado na sua administração. Ele não avalia que às vezes ele pode estar sendo desregrado na sua administração. Porque veja, o Senhor diz, mau e negligente servo. Mau é aquele que desempenha, é mal com U, não é mal com L, é mal com U. É aquele que desempenha mal a sua função. É aquele que desempenha mal a função que lhe foi confiada. Quer dizer, como administrador, o seu senhor está dizendo, mau e negligente servo. Quer dizer, você não desempenhou bem a tua função de administrar. Então não me venha com desculpas. Porque eu vou te dizer uma coisa, gente, é duro, mas eu tenho que acordar você. É duro o que eu estou te falando, mas eu tenho que acordar você. Porque eu quero que você coma o bem desta terra. Eu quero que você tenha sucesso. Desculpe se eu estou sendo até um pouco duro, mas a verdade é que o mau servo, ele não tem parte na bênção de Deus. Para que Deus vai dar a bênção dele para o mau servo? Para ele perder?
Deus vai dar 5.000 que em 1 hora não existe mais. Deus vai dar 10.000 para que em 5 horas não exista mais? Não. Deus sabe para quem Ele vai dar o seu bem. Tanto que o Senhor disse: mau e negligente servo, atai-o e lançai-o nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Quer dizer, aquele que é mau administrador, não tem parte na prosperidade de Deus. Quer dizer, a pessoa pode ser dizimista, a pessoa pode ter um bom trabalho, mas se ela é um mau administrador, ele não vai sair do lugar. Ele não vai conseguir sair do lugar, ele não vai. Ele pode dar a oferta de sacrifício que ele quiser, ele pode vir na igreja, dar tudo que tem, mas se ele não souber administrar a vida dele, vai entrar por uma mão e vai sair pelas duas. Vai entrar com uma, ele vai pegar com uma e vai gastar com as duas. Ele vai pegar com uma mão e ele vai mandar embora assim, da vida dele com as duas mãos. E ele vai viver se vitimizando. É porque eu não tenho chance, é porque ninguém me ajuda, é porque ninguém estende a mão para mim, é porque eu não tenho oportunidade. Pare de se vitimizar e comece a administrar. Comece a administrar o que você tem, faça sobrar e você vai ver a bênção de Deus se multiplicando na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Está tudo aqui na parábola dos talentos. Depois você lê a parábola dos talentos aqui em Mateus capítulo 25. Eu só estou aqui resumindo, porque senão a gente vai ficar a noite inteira aqui falando. Aí, o segundo tipo de administrador é o administrador do vento. Oh, pastor, peraí, como assim o administrador do vento? O administrador do nada. Você já viu o administrador do nada? Pastor, qual que é o administrador do nada? Geralmente o administrador do nada é o que vive frustrado, é o que vive desanimado, é o que vive frustrado. Por quê? Porque ele não fica devendo como mau administrador, mas também nada sobra na sua mão. Ele empata. Vamos dizer, a gente está em época de Copa, né? Vamos falar a verdade. Está lá os dois times jogando, e vai, todo mundo naquela expectativa. Aí empata. Como que acaba o jogo? Como que está o teu ânimo? Empatou. Você está lá assim: meu time empatou. Oh, que timão. Não tomou gol, mas também não fez. É esse o sentimento que você tem? Termina o jogo 0-0, você fala: puxa vida, hein? Faltou alguma coisa, não faltou? Faltou um gol. Faltou um gol. Aqui na parábola de Jesus, nós vemos o administrador do nada, que é aquele que ganha 2 e multiplicou em 2. O Senhor chama ele e diz assim: Senhor, está aqui os 2 talentos que tu me deste, e eu ganhei mais 2 talentos. Agora eu quero que você perceba, na forma que Jesus fala desse servo, eu quero que você veja aqui comigo, ó. Vamos aqui comigo no Mateus capítulo 25, versículo 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Você prestou atenção que servo está por último? Presta atenção nisso, que depois você vai pegar na hora que eu chegar no bom administrador. Você vê que primeiro ele chama de bom, de fiel, e por último, de servo. Qual foi a ordem que o Senhor deu para esses servos? Você lembra qual foi a ordem? Negociai até que eu venha. Em outras palavras, faça multiplicar até que eu venha. Então o Senhor está dizendo para ele: realmente você foi bom, um homem honesto, fiel, só que na categoria servo, você empatou, você ficou lá no 0-0. Aí você entende por que tanta gente frustrada.
Porque ela administra o que? Ela não administra nada, porque ela recebe, paga as contas, e vai fazer mais o quê? Mais nada. Ah, não tô, esse mês não estou. A alegria dela. Ufa, esse mês paguei todas as minhas contas. Sim, e aí? Pô, que bacana. Está tudo quitado, viu bem? Está tudo quitado. Está tudo pago. Sim, e? Gente, tem como dar uma voltinha? Não, não tem como dar uma voltinha, porque eu usei tudo para pagar. Tem como a gente tomar um sorvete lá em Copacabana? Não, não tem, bem, porque eu paguei tudo as contas. Mas... E tem sonhar com apartamento? Não, sonhar com apartamento, nem pense nisso. Sonhar em comprar alguma coisa, porque não tem nada para administrar. Então a pessoa ela vai num ritmo assim de não ter nada para administrar, que vai chegar uma hora que ela vai ficar desanimada e frustrada mesmo. Por isso que a regra primaz é fazer sobrar. Porque se você fizer sobrar, você tem o que administrar. Se você fizer sobrar, você tem o que investir. Se você fizer sobrar, você tem o que dar conforto e lazer para a tua família. Quer dizer, você não pode ser um servo mau e negligente, um administrador mau, como também você não pode ser um administrador do nada. Você vai viver frustrado. E o verdadeiro administrador, aqui Jesus diz que aquele que recebeu 5 talentos, quando ele vem diante do seu Senhor, ele teve o dobro de resultado de 5 talentos, ou seja, um total de 10 talentos, e ele vem até o seu Senhor. Vamos ver aqui comigo, Mateus capítulo 25, versículo de número 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Prestou atenção na ordem das palavras? Primeiro servo, depois bom e depois fiel. Quer dizer, bem está, servo, porque você fez o que eu te mandei, você administrou os seus 5 talentos e aumentou mais 5 talentos. Então bem está, servo bom e fiel. Para aquele que tinha 2 e ganhou mais 2, talvez o seu Senhor esperava mais dele. De 2 ele ter conseguido mais 3. De 2 ele ter conseguido mais 4. Talvez ele tinha uma expectativa, mas ele conseguiu um resultado. E o seu Senhor disse: bom e fiel servo. Veja, servo por último. Já o dos 5 talentos começou como servo. Servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E o seu Senhor diz: sobre pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Então eu quero dizer, nós temos que administrar o que temos, ao ponto de fazer sobrar. Diga: eu não posso gastar tudo o que eu ganho. Diga: eu não posso gastar tudo o que eu ganho. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para você: não pode gastar tudo o que você ganha. Fala para ela: tem que fazer sobrar. Tem que fazer sobrar. Você tem que fazer sobrar. Você tem que ter o que investir e o que administrar, meu filho. Se você não tem nada, se você fecha no vermelho, você só administra a dívida. Tem gente que é administrador de dívida. Você sabe aquela história do lençol que cobre o rosto e descobre o pé? E cobre o pé e descobre o rosto. A pessoa fica a vida inteira assim. Ela administra a dívida. Ela é um craque para administrar dívida. Está na hora de você não administrar mais dívida. Está na hora de você administrar recurso. Está na hora de você parar de administrar dívidas e começar a administrar recursos. E sabe como você vai fazer isso? Fazendo sobrar. Meu irmão, não importa o que aconteça no mês, essa é a regra. Faça sobrar. Não importa o que aconteça no mês, faça sobrar. Porque sobrando você vai ter o que administrar.
e o próprio Deus promete multiplicar na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Esta regra você tem que colocar em prática na sua vida. Tem que colocar em prática na sua vida. Jesus disse: porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado, ou aquilo que pensa ter lhe será tirado. Se aquele, posso até dizer assim, aquele que fizer sobrar, lhe será acrescentado. Mas aquele que não se preocupar com isso, até o que pensa ter, lhe será tirado. Fique de pé no seu lugar, por favor. Ah, pastor, mas eu nunca tive uma instrução administrativa. Eu estou te dando uma. Faça sobrar. Eu estou dizendo para você um testemunho pessoal meu. Eu vivia com a minha vida no vermelho. Vivia no negativo, administrando dívida. Porque eu era um mau administrador. Reconheço isso. Eu era um mau administrador. Trabalhava, ganhava não mal, mas em contrapartida vivia administrando dívida. Ah, eu vou pagar esse mês isso. Ah, segura esse daqui um pouquinho. Eu vou pagar isso aqui. Não, segura esse daqui agora. Vou pagar aquele ali. Aí segura esse aqui. Aí vou pagar. Não, vou pagar esse. Segura agora aqui. Até um dia que eu entendi esta regra. Que eu tenho que fazer sobrar. E se eu tiver que cortar na minha carne, eu corto. Para fazer sobrar. Se eu tiver que cortar na minha carne, eu corto. Mas eu faço sobrar. Porque se eu fizer sobrar, eu tenho que administrar. E tendo algo a administrar, eu tenho com que investir. Eu tenho com que investir no meu futuro. Investir em outras coisas. Faça sobrar. O problema das pessoas é que elas não se preocupam em fazer sobrar. Elas gastam exatamente tudo que ganham. Se chega, por exemplo, a partir de hoje você vai fazer isso. Isso é lógico, quem quer ter sucesso. Veio um aumento. Você não vai pegar e falar assim: oba, vou comprar aquela televisão de 52 polegadas, 4K, que nem ainda existe 4K no país, aí não tem nem televisão, não é a cabo 4K, mas pessoal, vou comprar uma TV 4K para mim assistir o jogo da Copa, porque eu recebi um aumento. Se eu fosse você, eu pegava e dizia: opa, recebi um aumento. Quanto foi? R$250 por mês. Ah, só 250 não, 250. Tira o só do teu vocabulário. Corta uma palavra chamada sobrou, sobra. O que a gente faz com sobra? O que você faz com sobra na tua casa, hein? Ah, sobrou lá no prato um restinho de arroz com feijão. O que você faz com a sobra? Você joga fora. Você olha para a tua conta bancária, bate o olho e fala: olha, esse mês sobrou R$300, sobrou nada, você já gastou. Você falou, sobrou, tchau. Seu cérebro já associa sobrar com o resto. Coisa para se desfazer, queimar, jogar fora. É verdade. Jesus não usava a expressão sobrar. Ele usava a expressão sobejar. Sabe o que é sobejar? Vir além das suas expectativas. A partir de hoje, quando você olhar na conta e falar assim: sobejou R$300, teu cérebro vai cuidar disso como se fosse um tesouro incalculável. Fala: opa, veio R$300 a mais, guarda, controla isso. Sobrou. Você virou as costas, já gastou ali na primeira esquina, já sobrou R$300 esse mês. Cadê os R$300? Teu cérebro torrou, meu filho. Não tem coisa que a gente faz no automático? Você sabia que até a gente dirige no automático, né?
Às vezes eu estou preocupado com uma situação, eu saio dirigindo, a hora que eu me dou conta eu já cheguei no local. Porque o cérebro, ele faz coisas no automático. O teu cérebro, ele é uma máquina. Então você fala assim, sobrou, opa, lixo, lixo, sobrou, queima, tira fora, sobrou, é sobra. Não, sobejou, sobejou. Você tem que fazer sobejar, diga eu vou fazer sobejar. Diga eu vou fazer sobejar. Você não conseguiu fazer isso até hoje na tua vida, mas a partir de hoje você vai fazer, com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Começa a cortar uns gastinhos supérfluos aqui, começa a cortar outros gastinhos supérfluos ali, começa a cortar outros gastinhos desnecessários ali, e vai reduzindo a conta, vai reduzindo o caixa, faz sobrar 10 reais que seja. Esse mês sobra 10, lição de casa, em fazer sobrar 10 reais esse mês. Lição de casa. Ih, pastor, mas o salário acaba na metade do mês. Então a lição de casa, esticar o salário até o final do mês. Lição de casa. Conseguiu esticar até o final do mês? Consegui. Então, segunda lição, fazer sobrar 10 reais esse mês. Já consegui esticar o salário até o final do mês. Então, eu vou dizer, oh, aleluia, não precisa pedir dinheiro para ninguém esse mês. Oh, lição de casa, não vou, lição de casa, recapitulando. Lição de casa, não pedir ajuda para ninguém para passar um mês. Esticar o salário para sobrar, para render o mês inteiro. Para render o mês. Primeira lição, conseguiu? Consegui, pastor. Então o que você vai fazer? Aí você vai trabalhar para sobrar. Para sobrar. Sobrar 10 reais que seja. 10 reais que seja. Conseguiu 10 esse mês? Vai ser automático. Eu te disse que o teu cérebro é uma máquina. Automaticamente ele vai começar, ele vai gostar disso, vai começar a fazer. Esse mês foi 10, mês que vem é 20, no outro mês é 40. A hora que você menos esperar, você está com um bom dinheirinho guardado para você investir. Escuta o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou te falando. Estou te falando porque eu fiz isso na minha vida e deu certo. E vai dar certo na tua vida também. Ah, mas é a crise. Quando você administra, até na crise você tem. Quando você administra o que você tem, até na crise você tem da onde tirar alguma coisa. Então tem que aprender a administrar. Tem que pedir a Deus sabedoria. A palavra de Deus diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a quem lhe pedir. Pede sabedoria para administrar. Fala, Deus, eu não quero ser um mau administrador. Deus, eu quero ser um bom administrador. Então me ensina a administrar a partir de hoje a minha vida. Me ensina a fazer sobrar. Me ensina a fazer sobrar, Senhor. E Deus, Ele vai te dar estratégia, sabedoria, para você conseguir isso. Agora a primeira coisa é você se policiar. Eu não posso gastar tudo que eu ganho. Diga, eu não posso gastar tudo que eu ganho. Você não pode, não pode. É uma regra, é um ensinamento que Salomão deu. Nós não podemos gastar tudo que ganhamos. Não podemos gastar tudo que ganhamos. Não podemos. Eu não posso, você não pode, nós não podemos gastar tudo que ganhamos. E se você tem percebido dificuldade para administrar a tua vida financeira, vamos pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para administrar o que temos. Agora deixa eu perguntar. Todo mundo já entregou o pedido de oração? Todo mundo entregou o pedido? Me ajuda a recolher os pedidos. Me ajuda a recolher os pedidos de oração. Porque eu vou pedir a Deus sabedoria para administrar. Vou pedir a Deus que te conceda sabedoria para administrar tuas finanças. Ah, pastor, eu sou um empresário, sou um microempresário, tenho uma empresa, tenho um negócio. Vou orar a Deus para Deus te dar sabedoria. Agora, isso é interessante, viu? O empresário, primeiro ele investe, e depois ele gasta.
Não é gastar para depois investir o que sobrar do que gastou. Por isso que você vê tanto empresário fechando as portas. Porque ele gasta antes de investir. Ele gasta antes de investir. Não, primeiro a gente investe, depois a gente gasta. Aí o que sobrou, aí a gente gasta. Primeiro investe. Pegou o lucro da empresa, investe no produto, investe para poder ter o material de trabalho, investe primeiro, depois que investiu, aí o que sobejar, risca a palavra sobrar, o que sobejar, investe. Aí gasta, aí pode gastar. Pode gastar. Ah, não sobrou, pastor, mas pelo menos você tem o material para trabalhar. Ah, não sobrou, mas você não ficou sem material para trabalhar. Sua empresa não ficou sem produto. Agora, se você gasta primeiro antes de investir, aí eu te pergunto, de onde que vai sair o recurso para comprar o produto, para vender, para gerar mais recursos? Então, são princípios que você tem que aprender de administração. Você precisa aprender para administrar a tua vida profissional e financeira. Agora, antes de nós fazermos esta oração, eu tenho que fazer esta pergunta. Se há alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e quer nesta noite entregar a sua vida a Cristo, e se há alguém aqui no nosso meio que se afastou, se desviou, e quer se reconciliar com Jesus hoje, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Se há alguém aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer se reconciliar com Jesus, levanta a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Pastor, eu sinto a necessidade de me reconciliar com Jesus. Levanta a tua mão que eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. Quer entregar a vida para Jesus? Levanta a tua mão direita aqui, eu vou orar por você. Vem cá, deixa eu orar por você, vem cá. Vem cá, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vem cá. Se houver mais alguém que quer entregar a vida a Jesus, se reconciliar com Jesus, vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Pastor, eu já estou na igreja, mas eu estou fraco na minha fé. Se você está fraco na tua fé, deixa eu orar para Deus fortalecer a sua fé. Vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Se você já está na igreja, mas está se sentindo fraca na sua fé, vem aqui diante do altar que eu vou orar pela sua vida, que eu vou orar por você, vou interceder por você nesse instante. Você que está aqui à frente, se você puder, dobra o teu joelho comigo. Dobra o teu joelho comigo. Dobra o teu joelho. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. Feche os teus olhos. Você que está entregando a sua vida a Cristo, que está se reconciliando com Jesus, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir o perdão dos meus pecados e pedir que o Senhor escreva agora o meu nome no livro da vida e me conceda o direito, a salvação e a vida eterna, pois eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Firma os meus passos, me dá força, me dá ânimo para caminhar na tua presença todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. E você que quer o fortalecimento da sua fé, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir diante do teu altar o fortalecimento da minha fé. Senhor, restaura a minha fé, restaura o meu ânimo e me fortaleça para caminhar na tua presença todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso,
Senhor, aqui está este teu filho, esta tua filha, que recebe ao teu filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, e lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Se esta pessoa está se reconciliando contigo, meu Deus, perdoe os pecados, as falhas, e restaura a comunhão desta pessoa contigo nesta noite. Restaura a força e a fé dela para caminhar contigo. E olha para esta pessoa que tem andado fraca, que tem andado desanimada, e que quer ter a sua fé e o seu ânimo restaurados na tua presença. Pai, restaura a fé desta pessoa, restaura o ânimo desta pessoa, restaura as forças desta pessoa. Meu Pai, restaura a fé e as forças deste teu filho e desta tua filha. Não deixe ele fraquejar, não deixe ele desanimar, não deixa ele se afastar, mas Pai, fortalece e firma cada uma dessas pessoas na tua presença, pois o Senhor prometeu que nós diríamos que haja exaltação, e haveria exaltação. E Pai, eu digo que haja exaltação, e que este teu filho e filha seja exaltado e exaltada, fortalecido, fortalecida, em nome de Jesus. Que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus.